Oi, gente. Estou aqui para fazer um vídeo falando sobre a polêmica das Paquitas, né? Elas fizeram um documentário e tem um livro, né? Esse documentário ele foi baseado nesse livro, onde elas fazem denúncias de abusos psicológicos e o pessoal fala muito no mundo do trabalho sobre o assédio moral, né? Do assédio moral que elas eram acometidas. Só que tem coisa, gente, que eu não entendo muito, sabe? É, Isso é um assunto complexo, eu não tô aqui pra julgar, nem nada, mas assim, como é um assunto que tá bombando, eu vou falar, eu acho interessante de falar, né? São coisas que a gente tem que analisar com muita frieza, né? Porque assim, estão usando a Marlene só como bode expiatório de ser a única culpada, de ser abusiva e tititi, a mesma turma, né, do amor. Né? E sabe o que eu não entendo? Eu não entendo que essas mesmas paquitas que passaram por tudo isso, há 2 anos atrás, na eleição de 2 anos atrás, foram fazer fotos com a Xuxa usando vermelho e fazendo L. É o que não dá pra entender. Até porque a Bárbara Borges fez um vídeo falando realmente quem é a Xuxa, né? Ela deixa subentendido quem é a Xuxa. E no próprio documentário, tem algumas críticas em cima da Xuxa, porque ela era conivente com tudo. Mas esse assunto, ele é polêmico e eu vou dar aqui apenas minha opinião. Ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que a minha. Eu acho que cada um tem um jeito de pensar e um jeito de ser. Eu acho que o que aconteceu com essas meninas é o que acontece com as mulheres da minha geração e até de geração anterior à minha, até a geração das minhas avós. As mulheres, elas já tinham sido, de uma certa forma, é, elas já vinham de uma cultura, vou colocar aqui na cultura, as mulheres elas já vêm há quase um século nessa cultura de que a mulher ela deve ser carreirista, tá? A mulher ela tem que ter profissão, ela deve ser carreirista. Aí quando as pessoas ficam, mas a Marlene fazia isso, fazia aquilo, elas eram crianças, não sei o que, não sei o que. Ai, a Marlene isso, a Marlene isso, e a Marlene era abusiva, e a Marlene... Tá? Mas essas meninas foram colocadas dentro do programa da Xuxa por os próprios pais. Tem uma parte do documentário, eu não assisti, tá, pessoal? Foi, assim, cortes que eu vi, que a Marlene fala pra uma das paquitas assim, você quer ser igual a sua mãe? Ir pra beira do fogão? E o seu pai tá comendo menininha da sua idade? Isso é bem pesado, gente. Você vê nessa fala aí um preconceito em cima da dona de casa. E com a anuência das próprias mães, porque as mães dessas paquitas não queriam que elas fossem apenas uma dona de casa. Então, assim, e essas mães já receberam essa informação das próprias mães delas, que era o quê? A geração das nossas avós. De que a mulher tem que ter profissão, de que a mulher tem que ser carreirista, e elas foram colocadas dentro disso daí tudo, elas sendo crianças. Porque a lavagem cerebral começa na infância, tá? Então esse assunto, ó, gente, dá aqui mais de 20 minutos de vídeo eu falando sobre esse assunto, tá? Então essas meninas, elas são vítimas da Marlene Malvadona. Elas são vítimas de uma cultura de que a mulher não pode ser dona de casa. Vocês vejam a história da bailarina Farm que faz vídeos, né? E o quanto ela é atacada por tanto a machosfera como as femimimes, tá? O lado da machosfera, o lado das femimimes, ela é bem atacada e todas essas mulheres que fazem conteúdo de dona de casa são atacadas. As pessoas olham pra elas assim, ó. Porque essas meninas, elas foram vítimas dessa cultura de que você tem que ser carreirista, você tem que ter profissão, tá? E outra coisa que é bom as pessoas analisarem, que isso não foi só com elas, isso não é só com elas. Só foi naquela época que não tinha o Estatuto da Criança. Gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em 1990. Foi bem na época delas. Não de todas elas, porque tiveram umas que entraram antes de 1990, mas tiveram outras paquitas depois de 1990. E sim pegou as paquitas. E até hoje, essas coisas, esse assédio moral, no mundo corporativo existe. Tá? As pessoas falam assim, elas ficaram com trauma. Mas, gente, o mercado de trabalho é traumático para a mulher. O mercado de trabalho é isso mesmo. Vai levar esporro? Vai. Homens levam esporro. A diferença é que o homem, ele aguenta pressão, aguenta estresse, aguenta esporro e não fica traumatizado com isso. Porque como o homem, um homem saudável, um masculino saudável, não tô falando dos Nutella, tô falando do homem mesmo, ele é movido à conquista, então esporro para ele tanto fez como tanto faz. Isso desde pequenininho. A mulher não. A mulher trauma. Porque, biologicamente, a mulher não foi criada para isso. Então, esse assunto das paquitas é muito profundo, é muito mais profundo. Não aconteceu só com elas. Acontece no dia a dia das mulheres que deixam a vida familiar de lado
né? Elas colocam em primeiro lugar a vida profissional. Não é culpa dessas mulheres. Eu não coloco a culpa nessas mulheres. A culpa é da cultura que foi inserida através de uma engenharia social. Lá no tempo das nossas avós já eram assim, né? Por que você vê hoje em dia? Hoje em dia, pessoal, é mulher criticando. Ontem mesmo eu entrei num post e tinha uma mulher criticando a mulher que quer um homem provedor. Poxa, minha filha, se você não quer, fique bem assim. Arrume um homem para você estar dividindo conta e seja feliz. Mas você não tem que se meter na vida de uma mulher que quer este homem provedor. Homem provedor no Brasil é quase que inexistente, tá? Uma mulher que quiser casar com um homem provedor, provavelmente vai ter que sair do país, ou então vai ter que casar com esse homem que não é provedor, porque não é, gente, não tem onde tá esse homem provedor. Aí a gente, né, entra em toda essa situação, as meninas sofreram violência psicológica. O mundo corporativo, as mulheres sofrem violência psicológica. Elas trocam 6 por meia dúzia, elas trocam a ideia de que todos os homens são abusivos, e se ela depender desse homem, esse homem vai ser abusivo com ela. Esse é o 6. Por a meia dúzia que é que ela vai para o mercado de trabalho e ela também vai sofrer abuso psicológico do patrão ou da patroa. Ela vai sofrer e ela vai ficar muito mais infeliz até. Porque de um casamento você pode sair. E às vezes de um emprego, às vezes você não pode sair do emprego porque aquele emprego ali está te sustentando. Tá? Então, o trocar 6 por meia dúzia. Né? Outra coisa, a Xoxa, né? Tem umas partes que ela faz uma meia-culpa, né? Ela sabia de tudo, mas tinha gente muito maior do que as duas, né? Porque a Marlene, ela recebia ordens, tá? Mas esse livro, né? E também esse documentário, ele é bom, porque as meninas queriam ser paquitas por um sonho que era vendido por o próprio programa, por a própria Xuxa, por a própria Globo, que era uma vida de sonho, que era uma vida de encantos. As pessoas achavam que era uma vida de sonho e de encantos. É vendido isso até hoje para as mulheres, que a mulher vai ser carreirista e ela vai ter uma vida de sonho e encanto. E não é isso que a mulher vai encontrar. Eu falo isso por experiência própria, gente. Tá? Não é uma vida de sonhos, não é uma vida de encantos. Você passa muito estresse. Você vê que aquele dinheiro que você está ganhando, pagando o preço do seu estresse, pagando o preço da sua saúde, até mental, não vale tão a pena. Tá? Então, eu achei esse documentário muito legal. Eu não vou assistir ele, tá? Mas, assim, o que eu vi dele, tem uma moça que eu tô seguindo aqui, e ela tá lendo o livro, né? E no livro só tem reclamação, só tem reclamação, só tem reclamação. No livro só tem meninas traumatizadas, traumas, 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 traumas. Eu sinto muito te dizer. Isso é o mundo real. Isso é o ônus de ser uma mulher empoderada. Isso não aconteceu ou não acontece só no programa da Xoxa. Isso acontece no mundo corporativo. Isso acontece no dia a dia de toda mulher carreirista. De toda mulher que opta em não ser a dona de casa, porque ser dona de casa é muito desmerecimento, segundo a Simone de Beauvoir, né? Elas seguem os preceitos da Simone de Beauvoir, né? Elas próprias demonizam a mulher que é dona de casa e elas próprias são preconceituosas com a mulher que é dona de casa. Então, o papel social da dona de casa é totalmente execrado por essa sociedade, totalmente desconstruído dos papéis sociais, do papel de homem e de papel de mulher, tá? Então, essa tal dessa igualdade, né? Eu não sou contra a equidade, que as oportunidades, né? Todos ter a mesma igualdade de oportunidades. Eu não sou contra isso. Mas querer igualar um homem que tem uma testosterona de 1000, ou uma mulher que tem uma testosterona de 50, eu acho uma covardia, tá? Porque o homem, ele é criado por a natureza para levar pancada mesmo, para ir pra guerra mesmo, para ir pra caça mesmo. Enquanto isso, a mulher, ela foi criada pela natureza para ser a nutridora. Ela vai nutrir, né? Ela que recebe a sementinha no corpo, é ela que engravida, é ela que cria uma vida dentro do próprio corpo, é ela que traz a vida ao mundo. Então a mulher, ela recebe a semente, a mulher nutre essa semente. A mulher é nutridora. O papel da mulher não é esse papel que estão dando para as mulheres. Então, assim, não adianta mais reclamar, não adianta. A saída agora é o quê? É fazer terapia. A saída agora é fazer terapia e não tem outra coisa a fazer, tá? E nem sempre a terapia vai resolver. Nem sempre vai resolver. A saída agora para que novas gerações não passem por isso é criar homens fortes, que dê conta do recado, que não fique se escorando em mulheres, mudar essa cultura de que a mulher tem que levantar homem, tá? Tem que mudar essa cultura e isso começa dentro de casa. Não é o governo que vai fazer isso, o governo vai fazer o contrário, tá? Não é a televisão que vai fazer isso, não é as redes sociais que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é a mamãe, é o papai. Esse pai, ele já é um pai provavelmente desconstruído. Então, ele não tem muitos valores para passar para esse filho. Mas essa mãe, que já
se despertou, já acordou para a vida, essa mãe pode fazer muito por esse filho e criar esse filho de maneira diferente. As pessoas acham que destruir o feminismo é falar mal do feminismo, é vir para a rede social como os Red Pills, falar mal do feminismo, enquanto eles aderem à agenda feminista. Não. Destruir o feminismo é cada núcleo familiar se criar os filhos de maneira conservadora e tradicional. Aí o feminismo não entra. Se cada núcleo familiar criar seus filhos de modo conservador, quebrando essa cultura progressista dentro das famílias, o feminismo acaba. Eu não estou falando aqui em mudar o sistema fora. Eu estou falando aqui em mudar o sistema dentro da sua casa. Você que é mulher, você que já despertou, você que já viu que o feminismo é uma armadilha para nós mulheres, você que tem filhos pequenos, tanto menininho como menininha, cria seu menino para ser homem. Cria seu menino ensinando a ele qual é o papel do homem. Cria sua menina para ser menina. Cria sua menina ensinando para ela qual é o papel da mulher na sociedade, ensinando para ela qual é o papel dela. O papel dela é ser feminina. O papel dela não é ser um menino. Saiba criar seus filhos com valores. Eu não estou falando nem de valores cristãos, nem judaico, nem nada, mas com valores tradicionais. Que aí sua filha não vai ser uma paquita da vida cheia de traumas. Que aí o seu filho não vai ser um Nutelinha que fica procurando mulher para, de alguma forma, se dar bem em cima dessa mulher. Tanto na forma sexual, como na forma disso daqui. Cria seu filho para ser um cavalheiro, para ser um homem de verdade, para ser um homem que vai ser a segurança da família dele, que vai ser o provedor da família dele. Porque se você não passar esses valores pro seu filho, o seu filho, ele vai ser aquele homem que vai vir aqui pra internet falar mal, até falar mal do feminismo. Mas ele vai ser um cara que vai aderir à agenda feminista, porque pra ele tá bom. Ele vai falar mal da mulher que fala, não preciso de homem pra nada, mas ele vai ensinar pra filha dele, olha filha, seja carreirista e não dependa de homem pra nada. Ele vai ser um ser ambulante contraditório. Enquanto ele reclama que tem mulher que fala que não precisa de homem pra nada, ele vai ensinar a filha dele a ser essa mulher que não precisa de homem pra nada. Porque inconscientemente ele já aderiu àquilo que ele diz que tem horror. Mas ele não tem tanto horror aqui, assim, né? Ele não tem tanto horror assim porque ele aderiu a essa agenda. Porque pra ele tá bom. Porque vai facilitar a vida dele. Mas isso tudo nasce nas famílias. Não adianta só colocar a culpa no externo. A engenharia social existe. Mas quando uma família ela é equilibrada e ela é enraizada em seus valores, a engenharia social não vai entrar. Pode ser que entre em algumas exceções, tá? Porque sempre existe exceção à regra. Mas em sua grande maioria não vai entrar. E essas paquitas, sim, são vítimas do empoderamento feminino. São vítimas dessa cultura de que a mulher tem que ser carreirista, tá? É isso. Essa é a minha visão. E as mães e os pais delas são os grandes culpados. Não adianta colocar só a culpa na Xoxa, não adianta colocar só a culpa na Marlene, não adianta colocar só a culpa na Globo. Papai e mamãe foram culpados porque papai e mamãe sacrificaram as próprias filhas para essas filhas ter carreira. Para essas filhas serem empoderadas, serem independentonas e não precisar de homem para nada. Não precisar de homem para nada é bom? É bom, porque quando você tem dinheiro, você tem uma certa independência. Mas muitas das vezes, essas mulheres, elas têm independência financeira, mas não têm independência emocional. E muitas delas se relacionam com homens abusivos e continuam no casamento e ficam sofrendo lá no casamento porque elas têm dependência emocional. Porque quando elas eram crianças, elas não tiveram o direito de serem crianças e serem tratadas como crianças e cuidadas como crianças. As mães foram negligentes, os pais foram negligentes. Ela vai ter esse sentimento dentro dela, a criança interior dela, a criança interior que todos nós temos, né? Tá traumatizada. Tá se sentindo abandonada. Tá sentindo o abandono, o complexo de abandono. Então, é aqui que eu falo, gente. Tudo é muito profundo. É muito raso colocar a culpa na Xoxa, é muito raso colocar a culpa na Marlene. Porque é uma coisa muito mais profunda. Vem com a sabe? Tudo isso é como diz o 3 então. As famílias começaram a desmoronar quando a mulher saiu de casa para trabalhar e largava seus filhos, ou em creche. Na minha época não tinha creche, largava sozinho mesmo. E que se virasse, mesmo que tivesse 1 ano, 2 anos de idade. Quando eu chegar em casa, eu dou comida. Quando eu chegar em casa, se der, eu dou um banho. Foda-se. Foda-se se vai ser abusado. O importante é eu trazer dinheiro pra dentro de casa. Eu fui criada assim. Tá? Então, é muito complexo isso daí. Tá? Quando não joga e não jogam pros avós criar. Não é responsabilidade dos avós criar filho. E aí virou uma bola de neve e foi cada dia pior. E as mulheres hoje em dia gritam, falam mal do homem provedor, sendo que o homem provedor nem existe, gente. No Brasil não existe um provedor. É exceção da exceção da exceção. Ai, para não depender de homem pra nada, veja só o que aconteceu com a vida dessas meninas, para não depender de homem pra nada. Foi colocado isso na cabeça delas. E que elas tinham que correr atrás de um sonho. De que ser esposa, mãe, dona de casa é uma coisa ruim. Bom mesmo é levar esporro da Marlene Matos. Bom mesmo é ser humilhada
por a Marlene. Essa é chamada de gorda, de puto. Crianças. E essas mães não fazem meia-culpa. Você sabe por que elas não fazem meia-culpa? Porque elas sofreram um tipo de uma lavagem cerebral, tá? E essa lavagem cerebral foi ali no eguinho delas, ó. Você é uma imprestável porque você é dona de casa. Você não serve pra nada porque você é dona de casa. Você é uma vagabunda porque você é dona de casa. E até hoje tá no imaginário popular do povo brasileiro, no inconsciente coletivo do povo brasileiro, que se a mulher for dona de casa, ela não vale nada, ela é uma oportunista, ela é uma mulher que se encosta no marido, ela é uma mulher que ela não faz nada pra sociedade, muito pelo contrário. A mulher dona de casa, se todas as mulheres fossem boas donas de casa, se todas as mulheres valorizassem o papel da dona de casa, a sociedade não tava tão do jeito que tá. Porque a sociedade brasileira tá doente. A sociedade brasileira tá uma sociedade doentia, de pessoas viciadas, de pessoas em relacionamentos abusivos, de pessoas, de mulheres, né? Mães solos, de homens, pais solos. Tem homem que tem filho com 10 mulheres. Cada mulher que ela arruma um filho e abandona. Tá? Porque não é culpa só dessa mulher, né? Não é culpa só dela, porque ela não fez filho só, tá? Então é uma coisa bem complexa, isso daí começa assim na cultura, e a cultura, ela só pode ser mudada dentro de casa, não é lá fora, é dentro da sua casa. Eu sempre pensei comigo mesma, se um dia eu me casar e eu tiver filho, eu só me caso com um homem que dê conta de ser o provedor, porque se ele não der conta de ser o provedor, eu não vou querer ter filho, eu não vou querer casar. Com um homem que não seja provedor jamais. Por quê? Porque eu não quero, eu pensando no bem-estar do meu filho, jogar meu filho em creche. Eu não quero entregar meu filho para terceiros. Eu não quero que o que aconteceu comigo aconteça com meu filho. Eu não quero que meu filho tenha complexo de abandono. Eu não quero que meu filho sofra abusos, tanto psicológicos como sexuais, porque isso destrói a vida da criança. Mas se você falar alguma coisa é porque você é uma oportunista vagabunda, é que você é uma golpista, que você quer dar um golpe, aí que você... E tudo isso vem da onde? De dentro das famílias. São as famílias que passam esses valores. Então, se as famílias não tiver consciência e não quiser mudar, tudo só vai piorar, tá? Então, faça por sua família. Cada um faça por si. Cada um faça por sua família. Porque senão, gente, a tendência é só piorar. Essa bola de neve vai aumentar cada dia mais, cada dia mais. E depois você vai ver outras pessoas se queixando igual as paquitas e reclamando igual as paquitas. E reclamação não vai resolver os problemas. Tá? É isso aí. Se você concorda comigo, deixa a sua opinião. Se você discorda de mim, deixa a sua opinião também, tá bom? Coloca aqui embaixo a sua opinião, o que, é que você acha de tudo isso. Você acha que elas são vítimas dessa cultura do empoderamento? Sim ou não?